8h30. Que hora que vocês preferem? E como que ficou definido aí? Ah, vocês não tiveram presencial ainda, não, né? Podemos fazer... a turma, podemos fazer 8h10, a gente volta 8h30? Pode? Matheus já está aqui. Oi, já vou aparecer. E aí a gente tem esses recursos aí, que eu falei para vocês, os personagens, tem o tempo, né? Tem o espaço da narrativa. Onde que era o espaço da narrativa? Está falando do Recife aí o tempo inteiro, né? Essas meninas eram nordestinas. Então, elas são do Recife. Estou tirando aqui na frente. Tem outras informações aqui também sobre ser um texto narrativo. Tempo no passado, ela era gorda, ela não emprestava o livro, né? Depois, né? Não era mais uma menina com livro, era uma mulher e seu amante. E aí, esse narrador, a gente pode entender também que é um narrador em primeira pessoa. Como que a gente sabe? Quais são as pistas que esse texto nos dá de que esse texto ele é em primeira pessoa? Todas nós, olha, já começa aqui, ó, enquanto nós todas. Nós todas. Então, se eu estou contando essa história, aliás, tem um narrador aqui contando essa história, e eu já estou falando que nós todas, eu já me coloco dentro da cena também. Em síntese, o que a gente pode configurar como um texto narrativo, gente? Não entendi a pergunta. O que a gente pode dizer que é um texto narrativo? Guilherme? Porque a menina está contando a história. Também fala a questão da anterioridade. Isso mesmo. Tem a noção de tempo, né? Da passagem do tempo, tem personagens. Está contando um fato. Né? E aí, eu trouxe um ponto, mas que eu disse para vocês, não necessariamente só literatura tem um texto narrativo. Uma coisa que eu conto também tem a ver com narrativa. Um outro exemplo aqui de documento que eu falei que é um texto narrativo, a ata que a gente registra as nossas reuniões. Agora a gente vai para esse daqui, texto dissertativo, é porque no final da aula vocês vão ter que me entregar uma redação, tá? É mentira, é porque a redação ela é o terror da aula de português, né? A gente morre de medo de ter que produzir uma redação. Não é a nossa finalidade. Não. A nossa finalidade aqui não é escrever redação, não, tá? Pode deixar para vocês estudarem a redação. Eu odeio português, mas gosto de fazer redação. Você gosta de redação? Eu gosto de redação. Ave Maria. Eu odeio português, aqui. Mas eu gosto de fazer redação. Então, gente, o dissertativo, a gente vai deixar para que vocês estudem para um concurso público, quando vocês forem fazer um concurso, né? Caiu a aula, gente? Guilherme? Já voltou, já. Ah, já voltou? É porque saiu da tela aqui, não sei por causa de quê. Então, vamos ver aqui como que se configura o texto dissertativo. Tá vendo aqui, ó, mais uma vez terminando com o Ivo? Nesse tipo de texto, há posicionamentos pessoais e uma exposição de ideias. Ficou claro para vocês? Ou não? Tem alguma dúvida? Isso, a mesma coisa. A gente não tem que se posicionar numa redação. Eu vou dissertar sobre um assunto. Eu vou expor minhas ideias, eu vou me posicionar. Olha, a gente pode fazer uma reivindicação. Professora, coloca na tela para a gente de novo. Obrigada. Porque caiu, né? Eu esqueci de retomar aqui. Desculpa, peraí. Então, nesse tipo de texto, tem posicionamentos pessoais, posições de ideias. Tem por base a argumentação. Então, não vou escrever uma redação de qualquer jeito. Vamos dar um exemplo muito banalzinho aqui. Toda vez que a gente vai fazer uma redação, pensa-se que vai ser cobrado redução de maioridade penal, aborto
legalização das drogas, né? Então, beleza, se eu tenho que comentar qualquer um desses assuntos, dissertar sobre eles, eu tenho que ter um argumento muito bom para sustentar o que eu estou falando, para defender a minha ideia. E aí, a gente apresenta a dissertação de maneira lógica e coerente. Tem que ligar Lé com Cré aqui, tá? Então, tem que ter fundamento em todas as coisas que eu falar, a fim de defender um ponto de vista. É conhecida como a redação de cada dia. Não vai precisar fazer isso aqui não, tá? Sem sofrimento, pode ficar tranquilo aí, não vai fazer redação. É a modalidade mais exigida nos concursos. Eu não vou te pedir, mas o concurso vai, tá? Então, estudar pra caramba quando chegar no concurso. Já que requer dos candidatos um conhecimento de leitura de mundo, como é que eu vou dissertar sobre alguma coisa que eu não sei? Minha redação vai ficar, ó, horrorosa, não é? Como também um bom domínio da norma culta, tá vendo? Que aqui a gente vai ter que saber diferenciar como é que a gente fala, como que a gente deve escrever. A norma culta vai ser exigida aqui. Olha só um exemplo de texto dissertativo. Essa daqui foi uma redação do Enem, tá? Então, vamos ver. Redação sobre diversidade de gênero. E aí o título é Um por Todos e Todos por Um. É um modelo de redação do Enem. A história da humanidade é a história da luta entre os gêneros. Ela está afirmando uma coisa aqui, está vendo que está entre parênteses? Mas não foi ela que tirou da cabeça dela, ó. Adaptando a famosa frase de Karl Marx, ela está sustentando o que ela acha, baseada em alguma coisa que alguém importante, né, de referência, já falou. Chegamos a um dos maiores obstáculos para a construção de uma sociedade justa e igualitária, a desigualdade entre homens e mulheres. A diferença salarial, o estigma de sexo frágil, a expectativa social a qual são submetidas e os machismos do cotidiano são problemas enfrentados por milhares de mulheres ao redor do mundo. Isso aqui é verdade ou é mentira? Depende do ponto de vista, não é? Eu considero como verdade. E ela está sustentando, ela que eu falo, a pessoa que escreveu, tá? Não necessariamente é um homem ou uma mulher, ela está sustentando o argumento dela. Destacando ainda que a população feminina não é a única prejudicada. A comunidade LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, também sofre com a estereotipação causada pela desigualdade. Esse cenário impossibilita que o famoso trecho do artigo 5º da Constituição seja uma situação real, portanto, precisa ser analisado. Ela entende, está vendo da visão de mundo? Ela entende que tem um problema acontecendo e ela sabe apontar até baseado no artigo 5º da Constituição. Por isso que a gente tem que ter conhecimento de mundo quando a gente vai escrever um texto dissertativo. Então, quanto mais a gente lê, se informar, as nossas chances de adquirir uma bagagem para construir melhor um texto a gente vai ter. Primeiramente, é válido ressaltar que, historicamente, a mulher vem sendo subjugada pela cultura patriarcal. Isso porque, desde as primeiras civilizações, a maioria das sociedades fez do homem seu pilar de sustentação. Em pleno século XX, essa característica foi reforçada pelo American Gente, o inglês, não fui na aula, tá? American Way of Life, eu realmente não sei falar inglês, que vendia a imagem da mulher perfeita como a dona de casa, mãe zelosa, esposa dedicada. Não é verdade isso? Também é um conhecimento de mundo, conhecido também como a mulher dos anos 50, aquela perfeitinha dona de casa, impecável. Sendo assim, não é de se estranhar que mesmo após os avanços do pós-guerra, mulheres continuem sendo alvo da desigualdade, cujo reflexo, no caso brasileiro, pode ser percebido na diferença salarial. Segundo os dados do IBGE, ela não tirou isso aqui de qualquer lugar, não. Teve uma consulta que ela sabe que existe. Tá vendo? O IBGE é um instituto de pesquisa, não é isso? Ainda era de 30% no ano de 2014. Uma coisa que é importante na dissertação, a gente vai se posicionar, a gente vai defender o nosso ponto de vista, mas a gente não vai se colocar
Olha, eu acho que, eu penso que, tá vendo? Ele é neutro, fica subentendido. A gente não pode deixar claro que foi a gente quem disse isso nas redações escolares. Você sabia disso? A gente não pode Professora, deixar acho que... Oi? o maior problema é que, tipo assim, tem a dificuldade maior é a questão de, na hora que vai criar um texto, né? Porque não pode, igual a senhora está falando, não pode colocar a primeira pessoa do singular, né? E sempre a gente Nem, meio que esquece isso aí e coloca. nem do plural também não pode, não. É Guilherme mesmo, né? Você tá Isso. falando. Não pode, não. Olha só, não tem marca de primeira pessoa aqui. Eu acho que eu vi isso. Eu pesquisei sobre. Segundo o IBGE, eu li que, tá vendo? Não tem, mesmo que não tenha o eu, mas o li é um verbo que pertence à primeira pessoa, no tempo verbal da primeira pessoa. Eu não falo ela li, né? Eles li. A gente não fala isso. Eu acho que o que dificulta mais é essa questão, né? Só do texto não colocar em primeira pessoa. Você tem que falar, você tem que dissertar, você tem que fazer um texto dissertativo, argumentativo, argumentar e não colocar a sua opinião, colocar o eu, mas sim colocar a sua opinião sem falar que está sendo você que está colocando. Aí a gente tem que fazer as escolhas de palavras corretas que vão deixar que a gente opinou, mas sem dar tanta pinta assim, de que nós, olha só, é válido ressaltar que quem que acha que é válido? Eu acho que é válido se eu estou escrevendo. Só que não necessariamente eu vou escrever. Primeiramente, eu acho que é válido ressaltar. São pistas, exatamente, tá vendo? Historicamente, a mulher vem sendo julgada. Sendo assim, não é que se estranhar. Olha só, se eu estivesse colocando uma pessoa, a primeira pessoa aqui, sendo assim, eu não acho estranho que. Eu não estou achando nada aqui, eu estou mandando a informação direta. Vou pular aqui, viu, gente? Porque a gente não vai escrever, e aí, em todo caso, eu tenho que apresentar para vocês que existe o texto dissertativo, tá bom? Mas não precisa se preocupar, não vai ser um texto cobrado de vocês assim. Ah, eu não terminei, não. Ainda falta. Mas já deu para sentir o drama aí, né? Não vou ficar falando, não, no restante da redação. Embora o texto dissertativo exponha os posicionamentos de quem escreve, tá vendo, Guilherme? É importante salientar que estes devem Sim, aparecer implícitos nas entrelinhas. Eu vou falar sem falar que sou eu que estou falando. Não sendo permitida a utilização da primeira pessoa do singular. Salvo em alguns casos, a primeira pessoa, salvo em alguns casos. Por isso que eu te só falei, alguns casos. só em alguns casos. Por isso que eu te falei que ainda assim não se recomenda que você use a primeira pessoa do plural também, que é o nós. Porém, recomenda-se o uso da impessoalidade no texto de uma forma geral. O texto dissertativo estrutura-se basicamente em ideia principal, estava falando ali de LGBT, não é isso? Tem É a o ideia, começo do texto, o contexto, exatamente. Tem a introdução, o desenvolvimento, os argumentos e os aspectos que o tema envolve. Essa que é o pessoa, meio, e recurso de colocar o quê? O artigo 5º, ela se justifica baseada em informações reais. Tá? Isso está escrito no artigo 5º, de verdade. O IBGE tem, de fato, essa pesquisa. E síntese, que é a posição assumida por essa pessoa, que aí a gente chama de conclusão. Ela termina o texto. Vou voltar aqui rapidinho, só para ver a conclusão aqui dela, como ficou. Prova disso são os discursos de Patrícia Arquette no Oscar de 2015. Ah, não, isso aqui tudo é a conclusão dela, contudo, tá? Contudo, não é correto pensar que não há oposição para essa característica que é inerente à sociedade contemporânea. Ainda no século XVIII, aí ela traz outros dados aqui e termina aí com prova disso são os discursos de Patrícia Arquette no Oscar de 2015 e de Emma Watson. Emma Watson é quem? É a Hermione do Harry Potter? Não sei. O lançamento da campanha He for She, ele por ela.
na ONU em 2014, incitando a luta pela causa e incentivando a participação da sociedade como um todo. Ela fecha toda a linha de raciocínio dela aqui nessa conclusão. Quantas horas aí, gente? Está na hora do recreio já? 8h09? Falta 1 minuto, né? Pessoal, eu vou liberando vocês para o recreio, então. E aí, 8h30 a gente volta aqui. Tá bom? Podem ficar tranquilinhos aí. Pode recolher o material. Para quem não estava aqui, na última aula eu falei que é recreio, tá? Não é intervalo, não. Mas é intervalo, sim. Eu falo brincando recreio. Até daqui a pouco, gente. Vou desligar aqui, tá? A aula vai continuar rolando aqui no Zoom ou a senhora vai encerrar? Ô, Guilherme, Oi. eu vou deixar a reunião acontecendo aqui até ela cair sozinha mesmo, tá? Ok. Então tá, até daqui a pouquinho, gente. Até. Volta que horas? 8h30, tá? Tranquilo.